foi muito usada por Deus. E eu falei, Sandra, venha ser usada por Deus com essa mesma palavra que eu pedi a ela, não sei se mudou ou não, para falar para a igreja. Vamos orar por ela. Pega aqui, minha irmã. Senhor, eis aqui a tua filha, eis aqui a tua serva, que coloca os pés nesse altar. Aqui, Senhor, conforme diz na tua palavra, o fogo está aceso. Era assim. O tabernáculo era assim. O altar não podia ficar sem fogo. E o fogo, quando vinha para o altar, ele vinha, Senhor, numa dimensão. Ele vinha, Senhor, para levar, Pai, para aqueles que estavam ao redor do tabernáculo. Para levar, Senhor, libertação. Para levar cura, expiação pelos pecados, pelos erros. Senhor, usa a Sandra, Pai. Venha usá-la para seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, minhas irmãs. Louvado seja o nome do meu irmão. A paz do Senhor. Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui de volta a essa casa. Eu me chamo Sandra, sou diaconisa aqui nessa casa pela a pastora Deise Glória. E hoje aprove o Senhor que eu estivesse aqui para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas, né? E eu estou muito feliz, eu trago o abraço, né, da minha líder, né, a líder Cíntia. Eu sou da Igreja Batista do Recreio, né? Pastor Wander, eu estou numa temporada lá, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mas eu também continuo honrando esta casa, que é a casa onde eu cheguei aqui um dia, quebrada, né, e Deus me restaurou aqui nesse lugar, né. Mas nós vamos trazer uma palavra, né, que o Senhor colocou no nosso coração, né, como a pastora falou ontem. Deus me entregou essa palavra aqui, nesse lugar. E nós vamos agora ministrar essa palavra. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 37. Aleluia! Irmão, vocês estão com frio? Vamos sentir o calor, porque o Espírito Santo já está nesse lugar. Eu já estou sentindo calor. Estou toda empacotada aqui, mas já estou começando a sentir calor. É que o Espírito Santo está nesse lugar. Irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel 37. Aleluia! Louvado e agradecido o nome do Senhor. Deus é lindo, Ele é maravilhoso, né? Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas na nossa vida. E se hoje eu estou aqui, é porque um dia o Senhor me encontrou. O Senhor me achou. E Ele tem cumprido aquilo que Ele tem dito para a minha vida. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor Deus e Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Eu entrego a minha vida, Deus, nas suas mãos, Senhor. Fale e não te cale, Senhor. Que eu seja instrumento nas suas mãos, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo. Que o sopro do Espírito, o vento do Espírito venha sobre este lugar, sobre a minha vida, e que o Senhor venha usar para a honra e glória do Senhor e falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridas, ao ler esse capítulo, temos aqui um cenário de morte. Ezequiel estava ali, naquele lugar, e aquele lugar estava cheio de ossos secos.
eu olhava para aquilo e acredito que muitas das vezes nós olhamos para algumas situações da nossa vida e a gente vê tudo seco, a gente vê tudo morto, a gente não vê nada. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, Ele chega sempre na hora certa. O povo, aquele povo, que era o povo de Israel, ele havia perdido a esperança. Eles estavam se sentindo derrotados por uma situação que aos olhos humanos é impossível. Quantas vezes nós estamos numa situação dessa? Quantas vezes nós estamos numa situação que é impossível? A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê saída. Mas nós temos um Deus. Nesse momento o Senhor chega e veio sobre Ezequiel, está escrito aqui, ó, e veio sobre mim a mão do Senhor. Queridas, a mão do Senhor vem sobre a nossa vida nesse momento. É no momento em que a gente não está vendo nada. É no momento que a gente não tem ninguém. Mas é o que a pastora falou, nós temos que crer. Porque não adianta a gente vir sentar aqui, ouvir e não crer. Ir para casa, ouvir o que amor deixou. Não, nós temos que degustar. Nós temos que crer que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Porque hoje, se eu estou aqui, é porque eu creio que a mão do Senhor está sobre a minha vida. Porque de mim mesmo eu não posso nada. Aleluia! Quantas vezes olhamos para a situação e não vemos nada, nada. Nós queremos, procuramos uma saída, procuramos uma porta. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro. Nada. Ezequiel estava assim. Ezequiel olhava para aquilo e ele não sabia. Ele falou, como que isso vai acontecer? Só tinha ossos. Faz de conta que vocês estão andando no lugar. Só tem coisa seca, está escuro, não tem nada. Mas o Senhor falou para ele assim, ó. Ele perguntou. Ele fez Ezequiel andar naqueles ossos. Eram muitos ossos, muita coisa. E ele disse, filho do homem, olha o que o Senhor falou. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? O Senhor hoje está te perguntando. Você tem fé que essa situação pode mudar? Você tem fé que esses ossos possam reviver? Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei o que tiraram de você. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o que causou a tristeza em você. Mas o Senhor hoje está te perguntando. Poderão esses ossos reviver? E Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Tu sabes, sabe por quê? Eu não sei, você sabe, se poderá mudar essa situação? O Senhor está te perguntando hoje. Mas ele falou, Senhor, tu sabes. Ah, meus irmãos, pensa, você está numa situação tão difícil, numa situação que não tem saída. E o Senhor te pergunta e você falou, tu sabes, sabe por que ele falou isso? Porque ele não sabia. Porque na ótica dele, ele não via que aqueles ossos poderiam reviver. Na cabeça dele, no olhar dele, estava tudo feio, estava tudo caído, estava tudo quebrado, tudo desencontrado. Imagina, aqui nós temos o corpo, o osso da mão, o osso do braço, antebraço, perna, coxa, mas lá estava tudo misturado. Imagina ter que juntar aquilo tudo. Mas o Senhor falou e ele disse, Senhor, tu sabes. Aí o que o Senhor falou? Olha, gente, o Senhor falou somente uma palavrinha. Vamos lá ler? Então o Senhor disse, profetiza sobre esses ossos e disse-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ah, minhas queridas, eu não sei se vocês estão entendendo. Nós estamos no culto profético e o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer para vocês, profetiza no seu vale, profetiza nessa situação, profetiza no meio da sua dor. Profetiza. Quem está falando não sou eu, é o Senhor. Está aqui na palavra dele. Mas não é para você falar assim, ó. Ah, eu profetizo que isso aqui vai sumir, eu profetizo que isso aqui vai morrer, eu profetizo... Não. É para você profetizar a palavra do Senhor.
Ah, você está com medo de sair na rua? O Salmo 91 diz assim: e o Senhor dará ordem a seus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Você está profetizando a palavra. Porque sabe o que tem vida? Não é o que sai da minha boca, é a palavra. Agora o Senhor me dá autoridade para profetizar a palavra. O Senhor me dá autoridade, porque a palavra dele é viva. É a própria, isso aqui, ó. A Bíblia é a própria boca de Deus. Aleluia. Quando a gente abre, ela fala. Então o Senhor falou para ele: profetiza e diz-lhe: ossos secos, osso, ouvi a voz do Senhor. É como se fossem essas pedras. Não tem vida, mas para o Senhor nada é impossível. A Bíblia diz: para mim nada é impossível. Ah, minhas queridas, vocês precisam entender isso. Eu sei que é difícil. O Senhor tem falado essa palavra insistentemente no meu coração, porque muitas das vezes eu olho para o cenário e eu digo assim: meu Deus, não é possível, não tem jeito. Mas tem, sabe por quê? Ele é o dono da vida. Ele é o Criador. Foi Ele que nos fez, Ele que nos formou. Queridas, vocês conseguem entender com uma palavra? O Senhor olhou um dia para, está escrito lá no livro de Gênesis, o Senhor um dia olhou para uma terra que não tinha nada, só tinha trevas. Não tinha nada. O Deus simplesmente falou assim: ó, haja luz. Haja luz. A luz chegou. Sabe por quê? Autoridade. E essa autoridade Ele dá. Porque Ele disse que nós faremos obras ainda maiores do que a dele. Aleluia. Mas para isso nós temos que crer. Você está sem fé? Peça ao Senhor fé. Você está sem força? Peça ao Senhor força. Porque, queridas, quando a gente está no vale de ossos secos, a gente não pode se dar luxo de ficar deitadinha na casa assistindo Netflix, não. Quando a gente está no vale de ossos secos, nós não podemos se dar luxo de ficar dentro de casa. Ah, eu estou com frio. Ah, eu não vou porque está frio, porque está chovendo. Segunda-feira a gente estava aqui debaixo de chuva. Sabe por quê? Porque nós temos um vale de ossos secos. E aí nós temos que guerrear. Nós temos que insistir. Nós temos que orar. Nós temos que profetizar. Nós temos que avançar. Ezequiel não ficou com medo. Ezequiel, ele obedeceu. Porque muitas das vezes Deus dá uma ordem. Deus fala assim: vai por aqui. A pessoa: será que isso é Deus mesmo que está falando comigo? Ah, eu acho que não é não. Ah, ou não. Ali na frente pode estar a sua vitória. Então nós temos que obedecer quando o Senhor fala. Quando se o Senhor se saiu daqui, está escrito aqui: ô Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E aí ele falou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco. Qual é o osso seco? É o desemprego? É um problema no seu casamento? É um problema na empresa? É um problema no ministério? É um problema emocional? É uma depressão? Qual é o osso seco da sua vida? O Senhor está mandando você profetizar. Aleluia. O Senhor está mandando você se levantar. Queridas, alguns anos atrás eu cheguei nessa igreja aqui, quando acabou o culto, a pastora orou pela minha vida. De manhã eu tinha escutado algo. Quando eu cheguei aqui, a pastora foi orar pela minha vida. Deus usou ela e falou: Deus me mostra você quebrada no chão. E de manhã, outra pessoa me entregou lá na minha casa. Deus manda dizer que você está toda quebrada. Eu era uma tava seca. Aconteceu algo tão forte na minha vida que eu achei que eu nunca iria me levantar. Mas sabe o que aconteceu, minha querida? Eu sabia que tem um Deus na Bíblia. O Deus que fala, o Deus que chama, o Deus que cumpre, o Deus que não deixa você perecer, como Ele não deixou eu perecer. Mas o Senhor, aquele que permitiu, porque, queridas, quando o Senhor leva você, permite que você entre no vale de osso seco, não é para te matar, não. É para Ele mostrar para você que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que tem todo o poder. Porque o Senhor me tirou do chão.
me colocou de pé. Ainda passo algumas coisas, passo. Porque Deus, ele não é mágico. Piripiri, como aquele filme que a gente tinha antigamente. Não. É como se fosse um antibiótico. Mas eu estou numa caminhada. Porque aí, o Senhor, ele permite, mas depois ele vai fazendo. Mas só que a obra de Deus, ele vai fazendo aos poucos. Queridas, quando a gente constrói uma casa, a gente compra o terreno, faz o alicerce, faz a fundação, faz o alicerce, levanta a parede, embalsa, pinta, tudo rapidinho, não é? E quando vai reformar? Quando vai reformar? É rápido? Não. Sabe por quê? Você quebra uma parede, aí você quer botar a parede, aí quando você vai lá, você vê que tem um problema na parte elétrica, tem um problema na hidráulica, tem um problema não sei aonde. Aí demora. Entende como é que é o trabalhar do Senhor? O trabalhar do Senhor é assim. Ele quebra para fazer tudo novo. Porque o Senhor, ele faz tudo novo. E quando o Senhor falou, queridos, para Ezequiel profetizar, é porque ele já sabia do resultado. Ah, meu irmão, você está entendendo? Quando o Senhor fala para você profetizar no vale de ossos secos, é porque ele já tem o resultado. Glória. Já está pronto lá no reino de Deus. Mas para isso nós precisamos acreditar e fazer, obedecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Ele sabe. Ele sabe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Presta atenção. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, ele mandou Ezequiel profetizar. Ossos secos, levanta, ouvi a voz do Senhor. Lembra da reforma? Teve que juntar osso com osso, nervo com nervo. Imagina como é que foi isso? Juntar todos os ossinhos no lugar, que era tudo misturado. Então tinha que se encaixar todo o caminho. Porque depois que ficar assim, o exército do Senhor, não pode ficar ninguém capenga, né não? Ninguém vai ficar aleijado. Então tem que ser os ossos, imagina os ossinhos da mão. Foi juntando osso com osso. Aí ele falou: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor falou que fará. Ele não falou talvez, quem sabe, pode ser, não sei, não. Ele falou: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, queridos, primeiro não tem a nossa ação. Vocês estão entendendo? Quando o Senhor falou para ele, tinha que ter o quê? Estava pronto, não estava? Mas tinha que ter ação. Tem que ter ação. A nossa ação. Acreditar, obedecer, confiar, obedecer. Aleluia, glória. Entende? Teve a ação dele. Profetiza. Ele foi lá e profetizou. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí o Senhor falou: depois que os ossos estiverem juntinhos, olha aqui. Eis que porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Ah, minhas irmãs, não sei se vocês estão entendendo. Deus hoje está visitando vales. Deus hoje está fazendo crescer carne no vale. Deus hoje está chamando a igreja para um novo tempo. Glória. Aleluia! Queridas, isso é para a gente glorificar de pé, porque a mão do Senhor está sobre cada uma de nós. A mão do Senhor está sobre esse lugar. Em nome de Jesus, receba. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, presta atenção. Então, profetizei como se me deu ordem. Ezequiel falou. Então, profetizei como o Senhor mandou. Vocês conseguem entender? Que é quando a gente obedece. Porque ele falou, está escrito aqui. Então, profetizei como se me deu ordem. Aleluia. Oh, glória a Deus. E houve um
contou a visão de Ezequiel? Ezequiel falou o que para o Senhor? Quando o Senhor perguntou, o que ele falou? Senhor, tu sabes. Ele não conseguia ver, queridas, porque há momentos na vida que a gente está passando por um processo tão doloroso, só tem tanto outro ser que a gente não consegue ver outra coisa a não ser aquilo que está na nossa frente. É verdade. Porque os nossos olhos, os olhos humanos é diferente dos olhos do Senhor. Porque Ele vê além. E a gente não consegue ver. Ezequiel também não conseguia ver. E a gente luta, a gente fala, meu Deus, como que eu vou sair disso? E a gente tenta usar o nosso braço. A gente tenta falar com fulano. A gente tenta falar com ciclano. A gente vai atrás de uma profecia. A gente vai aqui, mas não adianta. Nós temos que fazer o ensino simples. Ó a palavrinha. Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Profetiza. Deus é lindo e maravilhoso, gente. Ele está falando comigo e com você. Porque eu também estou recebendo essa palavra. Porque antes de ele falar, a espada já cortou aqui. Aleluia! E olhei. E profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito ainda vivo. Queridas, tinha só um corpo. Só tinha um corpo. E muitas das vezes nós estamos assim. Só tem um corpo, mas cadê a vida? A vida, só quem dá é o Senhor dos Exércitos. Porque muitas das vezes nós estamos em pé, nós estamos falando, mas nós estamos sem vida. Mas o Senhor hoje está dizendo para mim e para você: eu quero te dar vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar esse quadro. Eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E aí o Senhor novamente, olha só, já tinha um corpo, mas não tinha vida. Queridas, vocês já pararam para pensar o que é um vale de ossos seco para aquele que criou osso dentro da barriga de uma mãe? Então vocês conseguem alcançar isso? Uma mulher que um negocinho bem molenguinha, miudinho, que entra dentro de uma barriga e ali é criado osso. Como é que cria osso dentro de uma barriga de uma mulher? Como? Com a vitamina que a gente toma, que o médico manda, com a comida? Não. É Ele. Ele é o Criador. Então Ele criou o osso. Então o que são os ossos mortos? Para Ele não é nada. Não é nada. Essa tribulação que tu está passando para Ele não é nada. Essa dor que tu está passando para Ele não é nada. Esse desafio, essa situação desafiadora, para Ele não é nada. Essa impossibilidade, para Ele não é nada. Não é nada. Aleluia. E Ele não havia espírito. No versículo 9 diz: e Ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem os 4 ventos, assopra sobre esses mortos para que vivam. Mais uma vez, o Senhor mandou Ezequiel profetizar. Mais uma vez, o Senhor está falando para mim e para você: profetiza nessa situação, profetiza no seu vale, profetiza na sua dor, porque profetiza o Espírito. Porque vem os 4 ventos. O vento é o vento que traz as boas novas, é o vento do Espírito, porque o Espírito do Senhor voa nas asas do vento. Por isso que o Senhor falou: profetiza aos 4 ventos. Os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Ele vem soprando vida. E o Senhor hoje está querendo soprar vida na minha e na tua vida. O Senhor está querendo soprar vida naquilo que está morto. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer para você: tem vida aí! Tem vida aí! Aleluia! E
São etapas. Não é assim, que aconteceu uma, Deus foi lá e falou, faz isso agora. Faz isso agora. Faz dessa forma. Ezequiel foi obedecendo. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé um exército grande em extremos. Queridas, quem que é esse exército? Ah, minha querida, qual é o teu vale? É o problema na sua família? O exército é a tua família salva. Ah, é o desemprego? É você bem. É o Senhor suprir as suas necessidades. É um exército. É o exército daquilo que você está pedindo. Ai, meu Deus, eu sonho com uma liberdade. É isso, é você ter a liberdade. Não para você ir para o mundo, mas para você ir pregar o Evangelho. É o exército do Senhor. É você estar bem. É você passar tudo aquilo que estava morto. Criar vida. E crescer forte, fortificar dentro da sua vida, dentro da sua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceram nossas esperanças, estão cortados. Isso que aconteceu com a casa de Israel. E isso muitas das vezes acontece comigo e com você. Às vezes a gente passa por uma coisa tão ruim que a gente fala, acabou a esperança. Ah, não vai mais acontecer. Ah, não, acabou isso. Eu vou merecer. Eu não consigo ver nada. Queridas, um dia, eu estava no meu trabalho, o Senhor me levou lá na beira da praia. Eu fui na igreja resolver um problema, lá do meu trabalho. E eu estava lá, o Espírito Santo falou assim, vai na beira da praia. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer na beira da praia? Porque às vezes Deus fala com a gente quer questionar, quer ficar perguntando por quê. Não, a gente não tem que perguntar por quê, não tem que fazer. Mas eu fiz isso, por isso que eu estou falando isso para vocês. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer na beira da praia? Tá aqui essa chuva fininha, um frio de uns 4 anos. E ele ficou aqui na minha cabeça. E eu lá resolvendo as coisas, entregando lá o negócio lá do meu trabalho. E ele falando isso. Olha, gente, não tinha nem como isso entrar na minha cabeça. Não, eu estava trabalhando. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou obedecer. Aí eu fui. Peguei o carro, saí da igreja, resolvi e fui. Quando eu estou chegando lá, eu falei assim. Aí eu pensei assim, eu vou lá para a reserva, que eu gosto de ir para lá parar o carro. Sempre eu faço isso nessa época de inverno. E aí o Senhor falou, olha como é que Deus direciona. Ele falou assim, não, você não vai para lá não, você tem que voltar para o seu trabalho, você vai parar aqui. Aí eu, opa, peraí, retornei, parei ali mesmo, em frente ao Alfamar, do outro lado da rua, parei o carro, desci e fui lá na beira da praia. Quando eu cheguei lá na beira da praia, eu falei assim, eu falo sozinha, né? Quer dizer, com o Espírito, né? Eu falei assim, Senhor, eu tô aqui agora, vou ficar fazendo o que aqui? Eu tô morrendo de frio. Porque tava muito frio, aquela peneirinha. Não tinha ninguém na praia. E eu lá em pé, tinha um banquinho, eu fiquei encostada lá e falei, Senhor, e agora? Aí eu, daí a pouco, irmãs, vocês já viram arco-íris no inverno? Vocês já viram arco-íris no inverno? Nem eu, mas eu vi naquele dia. Naquele dia, ele lá no final do mar, levantou aquele arco-íris enorme. Gente, eu passei até mal. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu não sabia se eu corria. Eu falava assim, eu não tenho ninguém na praia. O Senhor está falando comigo. Não tem ninguém na praia. Mas sabe o que foi isso? Porque eu obedeci. Naquele dia o Senhor falou para mim, você está vendo esse mar? Você vai atravessar. Porque você vai chegar lá naquele arco-íris lá. Lá no arco-íris, o arco-íris significa aliança, significa vitória, significa bênção. Porque hoje eles pegaram o arco-íris, mas quem fez o arco-íris foi o Senhor. O arco-íris é a aliança que Deus fez com o povo quando ele secou as águas do dilúvio. E o Senhor falou isso para mim, mas sabe por quê? Porque eu obedeci. O Senhor ali falou para mim que eu ia chegar lá, que ele estava me esperando lá. Você está entendendo? Então se o Senhor falou, tem uma ordem para você, faça o que o Senhor mandou. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de santidade, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele tem feito na minha. Não é fácil não. Não é fácil obedecer ao Senhor não. Mas a gente luta e persevera. Então, minhas queridas, portanto, profetiza e diz-lhes assim:
Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas. Querido, sabe o que é sepultura? Sepultura é quando a gente enterra alguma coisa. E muitas das vezes, Satanás enterra nossos sonhos. Satanás enterra a nossa paz, a nossa alegria. Enterra o nosso emocional. Satanás quer acabar com a gente. E muitas das vezes nós somos como aquele corpo que está em pé e não tem vida. Porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor nos está dizendo para mim e para você: eis que eu vou abrir a sepultura. Eu vou desenterrar tudo aquilo que foi enterrado na minha e na tua vida. Mas para isso nós temos que crer. Nós temos que estar de pé. Porque o Senhor só fala com quem está de pé. Se você ler o livro de Ezequiel, quase todo o livro dele fala: o Senhor profetiza, manda Ezequiel profetizar. Mas o Senhor só fala com quem está de pé. O Senhor só fala com quem está disposto, queridas. Porque olha, o Senhor está chamando um povo forte. Porque depois disso, o Senhor, olha aqui, ó. Eis que em vós, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz. Olha aqui que ele falou. Disse e fiz. Ele não disse, eu vou dizer, eu vou fazer. Não, ele afirmou. Disse e fiz. Então, meus queridos, se posiciona. Nós estamos no culto profético. Não venha pra cá só pra olhar pra gente, não. Mas venha pra cá com isso no seu coração. Eu vou lá pra buscar. Eu vou lá pra guerrear. Eu vou lá receber a palavra e vou profetizar ela. É assim que nós temos que vir pra cá. Amém. E glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Queridas, essa é a palavra que o Senhor entregou para a igreja. E vocês vão receber essa palavra e tomar posse do que o Senhor falou para vocês hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então nós temos que aprender o quê? A profetizar, não é isso? Eu queria que você ficasse de pé agora. Acabou o flauta, não tem mais flauta. Mandaram falar. Aleluia. Só tem bolinho de aipim. Bolinho de aipim salgado, bolinho de aipim doce e pudim de leite. Amém? Vamos voltar aqui?